2 a 11% das crianças com petequias e febre apresentam doença da meningocócica invasiva. Então, ter petequia e febre, só 2 a 11% eram meningococcemia. Então, a gente tem também vários outros diagnósticos diferenciais que podem ser, tá? Graças a Deus, né? Que isso aqui é muito grave, certo? Essas lesões, o problema delas é que costumam se desenvolver mais tardiamente, e por isso que atrasa um pouquinho o diagnóstico, dificulta para nós, tá? Então, entre o início dos sintomas ali e o seu aparecimento, os estudos mostraram entre 13 a 22 horas. Se você for pensar que o nosso paciente do caso clínico, ele evoluiu com choque séptico refratário com 18 horas de sintomas, é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo. Geralmente, a gente vai ter características mais inespecíficas, mais assim, uma sepse que a gente pode não saber que dor nas pernas, extremidades frias, cor da pele anormal, tá? É o que a gente vai ter inicialmente. Sinais ali de uma perfusão, extremidade fria, mialgias, é o que a gente vai ver inicialmente, tá certo? E lembrar que a gente tem uma combinação. A meningococcemia, o choque meningocócico, é uma combinação de vários tipos de choque. Você tem a disfunção endotelial, então você tem uma dificuldade de fazer vasoconstrição, vasodilatação, mecanismos compensatórios, né, para o seu paciente. Você tem extravasamento capilar, então você perde volume para o terceiro espaço. Você tem um paciente todo inflamado, então vai ter também uma função miocárdica prejudicada. Esse paciente faz um componentezinho de choque cardiogênico. Você tem o tônus vasomotor alterado, tá? Por essa inflamação disseminada. Você tem metabolismo celular prejudicado. Então, a gente tem vários componentes de tipos diferentes de choques num mesmo paciente, tá? E evolui muito grave, muito rápido a óbito, tá bom? Então, e mesmo, gente, você fazendo tudo, chegou o seu paciente, você identificou, você fez tudo, ainda assim, infelizmente, esse paciente pode ir a óbito, tá? Então, vamos lembrar que a meningococcemia é o choque séptico meningocócico, essa resposta inflamatória, e uma das complicações, até que a Jana falou, a gente tem a coagulopatia disseminada, que é uma CIVD, tá? Coagulação intravascular disseminada. Então, é um paciente que gasta todo o complemento ali, as plaquetas dele, faz microtrombos, e aí, aquele sangue que está circulante, ele perdeu sua capacidade de coagulação. Então, aquele paciente que, ao mesmo tempo que ele tem microtrombos e isquemia, ele sangra. É muito difícil de manejar esse paciente, porque ele está sangrando e obstruído ao mesmo tempo. São pacientes muito difíceis. E a meningococcemia, ela pode acontecer, é raro, graças a Deus, mas pode acontecer, a síndrome de Waterhouse-Friderichsen, tá? Acho que é assim que fala. Que é o quê? Uma hemorragia de suprarrenal. Então, esse paciente já está com problema de coagulação, ele sangra suprarrenal, e aí ele não vai ter condições de produzir as catecolaminas, e nesses casos a gente faz corticoide sim. Por essa suspeita... Ai, desculpa. Desculpa, gente. Por essa suspeita de hemorragia de suprarrenal, que a gente faz o corticoide em todos os choques, tá? A gente não faz em todos, né? Mas aquele paciente que é refratário à droga vasoativa, que já tá muito grave, você já fez um monte de coisa e ele não melhora, a gente acaba fazendo corticoide meio que como se fosse uma prova terapêutica por conta dessa síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que é a hemorragia de suprarrenal, tá bom? Certo? E aqui um paciente, infelizmente, né, com uma meningococcemia, então ele tem púrpura disseminada, e aqui uma peça anatômica de uma suprarrenal hemorrágica, né? Então ela tá aí toda cheia de equimoses, né? Então, toda sangrando, tá certo? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá? Apresentações clínicas, então, falando da meningococcemia, então você pode ter as lesões na pele, lesões purpúricas, infelizmente acontece com frequência em relação à isquemia, tá? Então, lembra que é um paciente que trombosa os capilares e sangra ao mesmo tempo. Então, você pode ter isquemia de mãos. Então, esse aqui é um paciente que eu acompanhei, tá? Ele amputou as duas mãozinhas e os dois pezinhos, tá? Então, ele ficou e ele saiu do período mais grave, chegou a ficar razoavelmente bem, aí ele pegou uma infecção e acabou indo a óbito depois, tá? Mas isso aqui, lógico, já é depois, tá? E, provavelmente, inicialmente, eu não peguei ele no início provavelmente estava aqui, igual essa mãozinha do lado esquerdo, esse aqui já tinha sido feito debridações, curativos e tal, mas ele tinha perdido os dedinhos da mão, né, e o pezinho, os dois pezinhos, tá? Então, mesmo você